Bem, hoje nós temos uma aula importante, continuando o nosso tema dos recursos, porque nós vamos começar a examinar o recurso especial e o recurso extraordinário. É verdade que no finalzinho da aula passada eu comecei a abordar esse assunto, lembrando a vocês o seguinte: até agora, todos os recursos que a gente examinou podem ser englobados numa categoria maior dos recursos ordinários. Eram recursos ordinários. Apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração, etc. São recursos ordinários. Ou seja, são aqueles de fundamentação livre que permitem ao recorrente alegar o que ele quiser, postulando ao órgão adquém que modifique, reforme ou anule a decisão. Portanto, são recursos cuja finalidade, digamos, exclusiva é manifestar insatisfação e inconformismo do recorrente contra a decisão proferida pelo órgão ACOR. O que dá a esse recorrente, então, como eu disse a vocês, ampla liberdade de alegar o que ele quiser. A partir desse momento, a gente passa a examinar uma nova categoria, digamos, um novo gênero, de recursos que difere do gênero anterior pelo fato de que esses recursos foram criados, gente, a finalidade deles não é dar mais uma oportunidade, mais uma chance de o recorrente manifestar insatisfação ou inconformismo. Não é para isso que eles servem. É claro que, indiretamente, quem entrar com um desses recursos vai estar manifestando inconformismo, porque se estiver satisfeito, não recorre. Mas a finalidade, quer dizer, a razão pela qual esses recursos foram criados e instituídos pela Constituição não é essa. A finalidade é evitar ou impedir que as decisões dos órgãos inferiores, digamos assim, afrontem a Constituição Federal e as leis federais. O que significa dizer que quando alguém entra com um desses recursos, não adianta fundamentá-los em inconformismo, insatisfação, não gostou da decisão, a decisão não está correta, a prova não foi bem avaliada. Nada disso serve de fundamentação para essa categoria de recursos. Para que eu fundamente e esses recursos tenham alguma possibilidade de ser recebidos e processados, é preciso que eu demonstre, que eu alegue que eles afrontam ou a Constituição, no caso do recurso para o Supremo Tribunal Federal, ou as leis federais, no caso do Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente diz que eles são recursos de fundamentação vinculada, de fundamentação restrita, e não de fundamentação aberta, de fundamentação livre, como eram os recursos ordinários até então. Isso eu acho que mais ou menos eu tinha falado rapidamente na aula passada, mas eu quis reintroduzir o assunto para a gente poder entrar de uma vez por todas. Bom, então eu nem preciso dizer a vocês já devem estar percebendo, que a admissibilidade desse tipo de recurso é muito mais limitada, muito mais restrita do que a admissibilidade dos recursos comuns, dos recursos ordinários, Porque é preciso verificar se quando a parte os fundamentou, quando a parte os apresentou, ela conseguiu encaixar numa das hipóteses de admissibilidade previstas no nosso ordenamento jurídico. Tá? Muito bem, qual que vai ser a nossa primeira tarefa ao examinar esses recursos? Bom, os dois recursos fundamentais para o Supremo Tribunal Federal e para o STJ, vocês sabem bem, são o recurso especial, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, e o recurso extraordinário. É basicamente deles dois que eu vou falar. Existe um terceiro recurso dessa categoria, que eu vou deixar para falar ao final, que é menos comum, etc., a gente deixa para o fim, chamado embargos de divergência. Tá? Mas, basicamente, pelo menos nessa parte inicial, eu vou me deter nesses dois recursos. Recurso especial, recurso extraordinário. São dois recursos diferentes, naturalmente, dirigidos a órgãos diferentes, mas que a gente costuma englobar, gente, com o nome de recursos extraordinários em sentido amplo. Tá?
recursos extraordinários em sentido amplo, por oposição à categoria dos recursos ordinários, que são aqueles todos que a gente estudou até esse momento. Então, cuidado só com o seguinte, com a terminologia, né? A gente pode usar a expressão recurso extraordinário em sentido amplo, como gênero, abarcando esses recursos todos de fundamentação restrita, e a gente pode usar a expressão recurso extraordinário em sentido estrito, como aquele recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, né, tratado no artigo 102 da Constituição. Tá bom. Já que nós vamos entrar nesse tema do recurso especial, do recurso extraordinário, seria interessante vocês saberem o seguinte: dentro desse capítulo, o tema mais complicado que o advogado enfrenta, que o processualista enfrenta, é justamente o da admissibilidade desses recursos. Porque, veja, é verdade, espero que vocês se lembrem, foi no começo do semestre, nós estudamos, na teoria geral dos recursos, os requisitos de admissibilidade dos recursos em geral. Lembram que eu subdividi em duas grandes categorias: recursos de admissibilidade intrínsecos, que eram o cabimento, interesse e legitimidade, e os recursos de admissibilidade extrínsecos, que eram a tempestividade, o preparo, a regularidade formal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recurso. Isso tudo vocês têm no caderno, a gente já viu. Então, eu começaria dizendo o seguinte: esses requisitos de admissibilidade gerais, que nós já estudamos como um dos itens da teoria geral dos recursos, esses requisitos gerais aplicam-se também aos recursos extraordinários. Então, todos aqueles requisitos de admissibilidade gerais dos recursos, ou dos recursos em geral, já estudados, valem para esses recursos também. Então, é preciso ter legitimidade, é preciso ter interesse, é preciso tal. Eu só vou destacar, dentro desse campo dos requisitos gerais de admissibilidade, dois pontos que, muito rapidamente eu falo, e são bastante simples. Primeiro é o prazo. A tempestividade. É claro que é condição, é requisito de admissibilidade destes recursos, como de todos os outros, que eles sejam interpostos dentro do prazo. Eu só trouxe esse assunto para perguntar a vocês qual é o prazo desses recursos. Qual é o prazo do recurso especial, do recurso extraordinário e dos embargos de divergência, como a gente vai ver mais para frente. É o prazo normal dos recursos de 15 dias. Tá? 15 dias. Aplicando-se a este prazo todas as hipóteses de aumento previstas no Código de Processo Civil em geral. Então, vocês se lembram que quando é o Ministério Público, a Fazenda, a Defensoria, os prazos de recurso dobram. Tá? Lembrando ainda que se houver embargos de declaração antes da interposição desses recursos, qual é a consequência? Vocês lembram bem, já falamos recentemente. Os embargos de declaração opostos por qualquer dos litigantes interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Então, isso, quer dizer, toda essa sistemática geral sobre prazo vale igualmente, só estou relembrando. E lembrando também, muito rapidamente, sobre essa questão do prazo, uma coisinha que vocês devem lembrar bem, porque foi bem recente que eu falei, que é a seguinte: pode acontecer de haver um acórdão, proferido no órgão ACO, que seja em parte unânime, em parte não unânime. O recurso extraordinário e o recurso especial só vai caber contra a parte unânime, porque contra a parte não unânime ainda caberão os embargos infringentes. E recentemente eu abordei com vocês o problema de que
enquanto correr o prazo, enquanto couberem embargos infringentes de uma parte do acórdão, ainda não começa a correr o prazo do recurso extraordinário e especial. Lembram disso? Eu tratei disso quando eu falei dos embargos infringentes, não faz, acho que nem uma ou duas aulas. Então, assim, cabendo ainda embargos infringentes de uma parte do acórdão, primeiro corre esse prazo. E se esses embargos infringentes de fato vierem a ser opostos, só depois que eles forem decididos e publicada a decisão, é que fluirá o prazo do extraordinário ou do especial, como vocês lembram bem. Ao passo que, se os infringentes não forem opostos, aquela parte não unânime transita em julgado e no dia subsequente, no 16º dia, começa a correr o prazo do especial e do extraordinário. Tudo isso você já tem. Então, regra geral, sobre tempestividade, não há novidades em relação aos recursos extraordinários. Também não há novidade em relação ao preparo. Tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário exigem o recolhimento de duas coisas. O preparo e aquilo que a gente chama de porte de remessa e retorno, que são as despesas com o deslocamento dos autos do processo, né? A taxa que se cobra pela remessa e retorno dos autos. São coisas diferentes. Uma coisa é o preparo, que são as custas com o processamento do recurso. Outra coisa é o porte de remessa e retorno. Se faltar qualquer uma delas, o recurso não será recebido, não será conhecido. Tá. Tudo bem? Não vou falar dos demais requisitos em geral, porque eu resumo tudo na seguinte frase. Todos aqueles requisitos de admissibilidade já vistos aplicam-se extensivamente também ao extraordinário e ao especial. O que vai nos interessar mais, gente, é o que eu vou começar a dizer a partir de agora, que é o fato de que esses recursos, além dos requisitos de admissibilidade gerais já estudados, vão exigir o preenchimento de determinados requisitos de admissibilidade específicos, próprios. Requisitos de admissibilidade específicos. Então, aqui sim, requisitos de admissibilidade específicos, cujo exame, digamos assim, inicial, vamos combinar o seguinte, ver se vocês concordam. Esses requisitos de admissibilidade específicos, que eu vou passar na lousa agora, que eu vou examinar junto com vocês, são específicos do recurso especial e do recurso extraordinário, mas valem para ambos. Isto é, todos esses requisitos que eu vou enumerar agora servem tanto para o especial dirigido ao STJ, quanto para o extraordinário dirigido ao Supremo. Mais para frente, no momento oportuno, nós vamos ver ainda que podem existir alguns requisitos específicos de cada um deles. Por exemplo, a repercussão geral, que é um requisito só do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Mas, por hora, nesse primeiro momento, vamos estudar os requisitos que são específicos desses tipos de recurso, mas que são comuns, tanto ao especial quanto ao extraordinário. Compreendem? O primeiro requisito é meio óbvio, assim, eu acho. É que eles só cabem quando tenham sido esgotadas as vias ordinárias. Esgotadas as vias ordinárias. Portanto, a gente só pode pensar na possibilidade de interpor esses recursos se não houver nenhum recurso antecedente
admissível, cabível nas vias ordinárias. O que significa dizer, não dá para pular etapas, não dá para ir direto para o recurso especial ou recurso extraordinário, sem antes ter se valido de todos os recursos nas vias ordinárias que poderiam ter sido utilizados. Aliás, eu vou dizer mais, não dá para pular, e se alguém tentar pular um recurso na via ordinária, o que vai acontecer é que a decisão vai transitar em julgado. Então, por exemplo, imaginem que seja, aproveitando o exemplo que eu dei agora há pouco, imaginem que seja proferido um acórdão, gente, na via ordinária, não unânime, reformando sentença de primeiro grau. Bom, se é assim, não estão esgotadas as vias ordinárias, porque a lei prevê que, havendo acórdão não unânime proferido no julgamento de apelação nas vias ordinárias, ainda cabe, o recurso adequado é o de embargos infringentes. Eu não posso interpor recurso especial ou recurso extraordinário se ainda couberem embargos infringentes. E se eu não opuser esses embargos infringentes no prazo, qual é a consequência? O trânsito em julgado do acórdão. O que significa dizer, daí a palavra esgotamento, eu tenho que ter esgotado todas as possibilidades de recurso na via ordinária. Ou seja, quando a gente fizer o juízo de admissibilidade desse recurso, a gente tem que ver, cabe ainda algum outro recurso na via ordinária? Primeira pergunta. E segunda pergunta, os que cabiam foram todos utilizados? Só se a resposta for afirmativa nas duas perguntas é que passa a ser admissível o extraordinário, especial. Tudo bem? Fácil, né? Eu acho que esse não... Segundo requisito específico é previsto na Constituição, e que também acho que é tranquilo. Só cabem esses recursos contra decisão de única ou última instância. Única ou última instância. O que, no fundo, gente, se confunde um pouco com o requisito anterior. É claro que eu só posso interpor recurso extraordinário contra uma decisão que tenha sido proferida pela última das instâncias na via ordinária. Não é? Se há ainda alguma instância intermediária a ser percorrida, naturalmente, ela tem que ser percorrida antes da gente querer se valer do recurso especial, recurso extraordinário. Daí a necessidade de que o acórdão recorrido tenha sido proferido na última... Claro, quando se fala em última instância, quer dizer, última instância da via comum, da via ordinária. Tá? Tudo bem? Agora, aqui tem um ponto que pode ser objeto de pergunta para vocês no concurso. Aqui tem um ponto que merece um exame mais detido. Parem um minutinho e olhem aqui. Olhem para cá. Agora que nós estamos trabalhando com recurso extraordinário e recurso especial, é muito interessante vocês saberem o seguinte. É verdade que esses dois recursos vêm mencionados e vêm, digamos, abordados pelo Código de Processo Civil. Mas não é o Código de Processo Civil a fonte primária desses recursos, como é o caso da apelação, do agravo, etc. Esses dois recursos, tanto o especial quanto o extraordinário, têm como fonte primária o texto constitucional. E existem dois artigos, que é preciso que vocês já saibam que existem, fundamentais. Um regulamentando o recurso extraordinário para o Supremo, outro regulamentando o recurso especial para o STJ, ambos dispositivos da Constituição. Alguém lembra quais são esses dois dispositivos? Isso. O recurso extraordinário
vem regulamentado no famoso artigo 102, ou para ser mais preciso, 102, inciso 3, cujas alíneas vão dizer quais são as hipóteses de cabimento. E o recurso especial, vem abordado no artigo 105, famoso artigo 105, inciso 3. Então, veja, é sempre o inciso 3. Só que o extraordinário, artigo 102, o especial, artigo 105, ambos da Constituição Federal. Tá? Já vou dizer por que eu estou trazendo esses dois artigos ao tratar desse requisito de admissibilidade. Antes, porém, vamos só combinar uma coisa, não sei se vocês repararam, espero que sim, que quando eu vou me referir ao recurso extraordinário, a partir de agora a gente vai usar a sigla RE, recurso extraordinário, e ao recurso especial a sigla RESP, né, que é a nomenclatura, a terminologia que o próprio Supremo STJ usa, então a gente usa aqui também para não precisar toda hora ficar escrevendo recurso extraordinário, recurso especial. Por que eu lembrei desses dois artigos agora? Então, importante. Ambos exigem, como requisito de admissibilidade, que o recurso seja interposto contra a decisão de única ou última instância. Então, este requisito aqui é comum aos dois recursos, extraordinário e especial. Mas há uma expressãozinha ou há uma diferençazinha se vocês lerem o artigo 102, inciso 3 e o artigo 105, inciso 3. É que no artigo 102, gente, 102, está dito que cabe recurso extraordinário contra a decisão de única ou última instância nos seguintes casos. E aí vem os casos. Ao passo que o 105 diz, 105, cabe recurso especial contra a decisão de única ou última instância de tribunal, nos seguintes casos. Não sei se eu fui claro não sei se vocês prestaram atenção e perceberam qual é a diferença. O recurso especial tem uma exigência a mais, o especial, curiosamente, do que o recurso extraordinário. Qual? O extraordinário exige apenas que se trate de decisão de única ou última instância. O especial exige que seja de única ou última instância de tribunal. Vocês vão dizer, mas professor, isso faz diferença ou pode fazer diferença? Pode. Pode porque, olha aqui, muito importante. Existem no nosso ordenamento jurídico situações, não são muito comuns, eu vou dar exemplo já já. Existem no nosso ordenamento situações em que a decisão de última instância não provém de tribunal. Eu vou lhes dar um exemplo que eu acho que ajuda a aclarar. Não sei se vocês se lembram bem do procedimento do juizado especial cível. O juizado especial cível tem um procedimento regulado por lei especial, que é a Lei 9.099, de 95. Tá? Deixa eu pôr aqui, daqui a pouco a gente volta. Lei 9.099, pelo menos o juizado especial civil comum, né? O JEC. E o juizado especial civil, o JEC, tem um procedimento que funciona da seguinte maneira. A ação corre em primeiro grau, contra a sentença cabe um recurso muito semelhante à apelação, embora a Lei 9.099 não dê esse nome, mas é um recurso semelhante à apelação. Recurso este que é dirigido e julgado por quem? Não é por um tribunal. É por um órgão, né, uma espécie de colégio recursal, né, composto por juízes de primeira instância, mas por um colegiado,
que julga esse recurso. Então, é um acórdão, porque proferido por um órgão colegiado, no juizado especial. Então, o recurso no juizado especial, o recurso contra a sentença no juizado especial é examinado por um colegiado. Portanto, é um acórdão, mas esse colegiado não é um tribunal. Mas é a última instância no juizado especial civil. Porque não tem depois um outro recurso para o Tribunal de Justiça ou para o TRF. Não. É a última instância ordinária. O que me obriga, então, a levantar a seguinte pergunta para vocês. Contra este acórdão, proferido por esse colégio recursal, esse órgão colegiado no juizado especial civil, pode caber recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal? Sim ou não? Resposta: sim. Porque o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal exige apenas uma decisão de última instância, não importa de onde. Então pode caber sim recurso extraordinário contra a decisão do juizado, contra acórdão proferido pelo colégio recursal no juizado. Curioso, né? Ou seja, uma questão do juizado pode chegar ao Supremo. Agora, pode caber recurso, será admissível um recurso especial contra decisões do colégio recursal? Recurso especial, jamais. E por que não cabe o recurso especial? Porque a Constituição restringe o recurso especial a decisões de última instância proferidas por tribunal. E o colégio recursal não tem essa natureza. Não é? Então, curiosamente, a Constituição Federal é mais restritiva nesse ponto em relação ao recurso especial do que em relação ao recurso extraordinário. Deu para entender a diferença? Não é? Terceiro requisito de admissibilidade, vamos ver se ainda cabe aqui. É requisito de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário que eles não visem rediscutir matéria de fato ou questão de prova. Não visem rediscutir questão de fato ou matéria de prova. E aqui, nesse terceiro requisito, a gente volta àquilo que eu falei no começo da aula, a propósito de distinguir os recursos comuns dessa categoria de recursos. Esses recursos extraordinários que nós estamos examinando, gente, não servem para manifestação de inconformismo. Eles servem só para proteção da Constituição Federal e das leis. Portanto, eles se limitam a discutir matéria de direito. Jamais o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, no exame desse tipo de recurso, vai reexaminar os fatos discutidos pelas partes e se as provas examinadas pelo juiz foram bem examinadas ou mal examinadas. Não vai entrar na questão de prova. As provas são suficientes ou insuficientes? Não é objeto de recurso especial, de recurso extraordinário. Nem eles podem estar fundamentados nisso, porque, como eu disse a vocês, eles não servem para manifestação de inconformismo. Não é? Então, assim, coisas como interpretação de contrato. O juiz interpretou bem esse contrato? Não é objeto. A interpretação de contrato não é matéria para o Supremo. O Supremo é interpretação de lei, para o Supremo é interpretação do texto constitucional. E para o STJ é interpretação de lei federal. Não, jamais interpretação de contrato. Não é? Agora, gente, aqui tem uma sutileza que eu
não sei se vocês vão entender e concordar comigo, mas eu vou tentar abordar com vocês, que eu acho muito importante. É certo, é indiscutível que não cabe recurso desse tipo para discutir questão de prova. Agora, eu vou dar a vocês 2 exemplos que eu quero que vocês tentem perceber a diferença. Imaginem que eu tente interpor um recurso extraordinário para o Supremo dizendo o seguinte: neste processo houve uma interceptação telefônica, mas essa interceptação telefônica não é suficiente para sustentar a tese da parte contrária. E o juiz se embasou na sua sentença nessa interceptação telefônica para julgar. Eu pergunto, o STF ou o STJ, o STF no caso, vai admitir esse recurso extraordinário? Sim ou não? Repito, o recurso extraordinário está fundado na seguinte alegação: o juiz embasou a sua decisão, o tribunal embasou o seu acórdão na prova colhida por meio de interceptação telefônica. E essa prova não é suficiente. Portanto, requer o acolhimento do recurso extraordinário. Esse recurso vai ser admitido? Jamais. Por que jamais? Porque nesse recurso que está sendo discutido é se a prova colhida nos autos é ou não suficiente para sustentar a decisão. Isso não é objeto de recurso especial, isso não é objeto de recurso extraordinário. A suficiência da prova, a adequação da prova, se aquela prova é suficiente ou não, a STF não vai reconhecer. Agora, e se eu interpuser um recurso extraordinário dizendo o seguinte: a interceptação telefônica é inconstitucional? E o Tribunal de Justiça entender que ela disser no acordo, não, ela é constitucional. Isso pode ser objeto de recurso extraordinário? Resposta: pode, porque vejam, aí a prova não está sendo discutida no sentido de sustentar ou não a decisão. Não se está discutindo se ela é suficiente ou não. O que se está discutindo é se aquela prova viola ou não, o deferimento daquela prova afronta ou não o texto constitucional. Não sei se vocês entendem se eu disser a seguinte frase: não é possível discutir a prova em concreto naquele processo. O que se pode discutir é a constitucionalidade ou legalidade de uma prova em abstrato, genericamente. Isso sim, isso pode ser objeto do recurso extraordinário, do recurso especial. A constitucionalidade ou a legalidade de uma prova em geral pode ser discutida. Agora, se aquela prova é suficiente ou não, no caso concreto, para sustentar a decisão, isso jamais. Dá para perceber a diferença entre as duas situações? É isto. É isto. Agora, existe um quarto requisito de admissibilidade específico desses recursos, que é talvez o mais problemático, no qual eu vou me deter longamente agora, que é o fato de que, se vocês olharem o artigo 102 e o artigo 105, vocês vão verificar que só cabe recurso especial ou recurso extraordinário contra o que, deixa eu pôr aqui, contra, quarto requisito, quando houver a chamada causa decidida. Então, vai dizer lá, vão dizer os artigos 102 e 105, cabe recurso extraordinário, cabe recurso especial contra as causas decididas em única ou última instância, tal. Causas decididas. Dessa expressãozinha, aparentemente tão inofensiva, empregada pelos artigos 102 e 105, por ambos, decorrem duas consequências, ou duas exigências. Primeiro, de que a primeira óbvia, não vou nem me deter, é de que, primeiro, então, se é contra causas decididas, a expressão causa
traduz a ideia de procedimento jurisdicional. Causa, no texto constitucional, foi aí empregada no sentido de demanda judicial. O que, então, de plano, afasta qualquer possibilidade de cabimento de recurso especial ou extraordinário em procedimentos administrativos. Tá? Então, não cabem em procedimentos administrativos de nenhuma espécie, porque exige-se causa decidida, ou causas decididas. Então, por exemplo, aquele procedimento administrativo que eu mencionei recentemente, aqui, o procedimento de dúvida do registro dos registros civis, né, do registro de imóveis, por exemplo, a gente vai registrar uma escritura e o oficial do registro de imóveis recusa o registro daquela escritura por algumas razões, enfim, expõe lá as razões, a gente pede a ele que suscite dúvida. É um procedimento administrativo que tem sentença. A lei de registros públicos prevê apelação, né, contra essa sentença no procedimento de dúvida. Mas uma coisa é certa, em nenhuma hipótese, em nenhuma circunstância, haverá no procedimento de dúvida a possibilidade de recurso especial ou recurso extraordinário. E por que não? Porque o procedimento de dúvida é de natureza administrativa e não jurisdicional. Então é isso. A primeira consequência dessa exigência de causas decididas é que o procedimento seja jurisdicional e não, nunca administrativo. Agora, a segunda consequência, essa sim é a mais problemática. Ao dizer que a causa precisa ser decidida, entende-se que é preciso que a decisão recorrida, o acórdão recorrido, tenha ventilado, abordado, examinado, digamos assim, a questão constitucional ou federal que será objeto do recurso extraordinário ou especial. Isto é, eu já vou explicar melhor, mas dessa expressãozinha aqui decorre que a questão constitucional ou federal que vai ser objeto do recurso para o Supremo ou para o STJ tem que ter sido, é a primeira vez que a gente usa essa expressão aqui, nós vamos usar muitas vezes, a questão constitucional ou federal tem que ter sido pré-questionada. O pré-questionamento, então, pré-questionado. O pré-questionamento vai constituir, então, um dos requisitos de admissibilidade dos recursos extraordinários, requisito derivado da exigência de que a causa tenha sido decidida. Deixa eu falar uma coisa para vocês interessante aqui, antes da gente entrar mesmo no pré-questionamento. Olha só. Se vocês olharem o Código de Processo Civil e olharem a Constituição Federal, vocês vão verificar que nenhum nem outro usa a expressão pré-questionamento. Exige-se o pré-questionamento, etc. O que se usa, né, o pré-questionamento deriva da exigência dessa causa decidida. Agora, não sei se vocês concordam comigo. No fundo, esse requisito do pré-questionamento, embora não tenha previsão expressa, ele é bastante óbvio. E por que bastante óbvio? Porque o que enseja o recurso especial ou extraordinário é que o acórdão recorrido afronte a Constituição, no caso do recurso extraordinário, ou afronte a lei federal, no caso do recurso especial. Ora, como é que a gente pode sustentar que o acórdão recorrido afronta a Constituição ou afronta a lei federal se ele não examinar, se ele não ventilar, se ele não abordar a questão constitucional ou a questão federal? Quer dizer, como é que a gente pode sustentar que a gente está recorrendo ao STF ou ao STJ porque o acórdão viola essas normas,
se o acórdão não tocar no assunto? Se a questão não for ventilada no acórdão recorrido? Vocês percebem? Então, esse requisito do pré-questionamento, no fundo, embora a lei não o mencione expressamente, é uma decorrência natural, é uma consequência lógica do próprio cabimento dos recursos extraordinário e especial. Tudo bem? Professor, como é que funciona este pré-questionamento? Então, vamos lá. Esse é talvez o grande requisito, ou pelo menos mais complexo dos requisitos de admissibilidade. Funciona da seguinte maneira. Então, vamos imaginar o seguinte. O processo começa com a petição inicial, corre em primeiro grau até a prolação da sentença, contra a qual não vai caber ainda, naturalmente, o recurso especial e o recurso extraordinário, porque ainda não é decisão de única ou última instância. A parte prejudicada vai apelar, e aí vai sair o acórdão. Vamos pôr aqui, o acórdão. Que esse sim é decisão de última instância. Acórdão. Contra a qual nós queremos interpor ou recurso extraordinário, ou recurso especial, tá? Pressupondo naturalmente que ainda não, ou que já não caiba mais nenhum recurso intermediário contra esse acordo, não caibam mais embargos infringentes, etc., porque se couber, eles têm que ser esgotados, tá? Bom, para que haja pré-questionamento, o que é o pré-questionamento? É a necessidade de que o acórdão ventile, ventilar é a palavra usada pela doutrina, a questão, aborde a questão constitucional ou federal que eu quero usar para fundamentar o meu recurso para o Supremo ou para o STJ. Quer dizer, para eu fundamentar o extraordinário, eu tenho que dizer que o acórdão de origem afronta, viola, ofende a Constituição. E para isso eu preciso que ele aborde a questão constitucional, que ele enfrente a questão constitucional suscitada. Até aqui, tudo bem? Ou seja, o acórdão tem que tocar nesse assunto. Constitucional, no caso do extraordinário, legal, no caso do especial. Agora, qual é a dificuldade aqui? Não sei se vocês concordam comigo. É que existe o princípio da inércia do Poder Judiciário. Princípio esse que diz que o Poder Judiciário não examina, em regra, senão aquelas questões que venham a ser suscitadas. Tirando aquelas questões de ordem pública, que podem e devem ser examinadas de ofício, a regra geral é de que o Judiciário só age mediante provocação e só vai examinar as questões que tenham sido suscitadas pelo litigante. Então, me parece claro que, sim, só vai haver pré-questionamento. É verdade que, para que haja pré-questionamento, é preciso que o acórdão aborde aqui a questão constitucional ou federal. Mas a gente não pode perder de vista que, para que o tribunal aborde essas questões, para que elas venham a ser ventiladas, é preciso que a parte, por seu lado, haja ou atue de que maneira, em que sentido? Trazendo para o processo a questão constitucional ou a questão federal. Vocês concordam? Porque senão o tribunal não vai examinar. Como é que o tribunal vai examinar uma questão que não tenha sido suscitada? Ressalvadas aquelas questões que podem ser conhecidas de ofício. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque vocês vão encontrar aí na literatura jurídica, nos livros, etc., com alguma frequência, a palavra pré-questionamento usada em dois sentidos, vamos dizer assim. Pré-questionamento, vocês vão encontrar em alguns autores, em alguns livros, etc., a palavra pré-questionamento usada no sentido de o acórdão ter ventilado a questão.
Então, matéria pré-questionada é a matéria que foi abordada no acórdão. Mas vocês vão encontrar algumas pessoas, alguns livros, etc., usando a palavra pré-questionamento para se referir à conduta da parte que suscita a questão constitucional ou federal pedindo que ela seja abordada. Então, por exemplo, vocês vão encontrar em alguns livros pessoas dizendo a parte pode entrar com embargos de declaração para fins de pré-questionamento. O que quer dizer isso? A parte entra com embargos de declaração para suscitar a questão constitucional ou a questão federal. Tá? Agora, então assim, não sei se eu fui claro, em dois sentidos a gente escuta a palavra pré-questionamento. Como uma atividade do judiciário, que é de abordar a questão, e como uma atividade do litigante, que é de suscitar a questão. Até aqui tudo bem? Então, se preparem, porque vocês vão encontrar a palavra pré-questionamento nesses dois sentidos. Agora, aqui eu vou dizer uma coisa fundamental, gente, que eu espero que vocês nunca mais esqueçam. Para fins de recurso extraordinário ou de recurso especial, para fins de cabimento, de admissibilidade desses dois recursos, só haverá verdadeiro pré-questionamento, é condição de, o que eu chamo de condição de admissibilidade, o que é o pré-questionamento, é que o judiciário, o acórdão de origem, o acórdão recorrido, tenha ventilado e abordado a questão. Claro que para isso é preciso que tenha havido provocação, mas o que eu quero dizer é, se houve provocação da parte, e mesmo com a provocação, a questão não foi ventilada no acórdão, não vai caber recurso especial, recurso extraordinário. O pré-questionamento, que é condição, requisito de admissibilidade, é que a matéria tenha sido ventilada. Tá? Eu já vou aprofundar um pouco, já vou... Mas, por enquanto, gravem isso. É certo que a palavra pré-questionamento vem usada no sentido de a questão ser abordada pelo judiciário e no sentido de a parte provocar essa abordagem. Mas o que interessa, para fins de recurso especial extraordinário, é que, de fato, o acórdão recorrido aborde a questão, ventile a questão. Agora, se vocês são advogados, num caso concreto, e pretendem, já sabem quando propõem uma ação, que vocês querem chegar ao Supremo, levar a questão até o Supremo e ao STJ, é importante que o mais cedo possível, o mais prematuramente possível, vocês já comecem a suscitar a questão constitucional ou a questão federal para que ela possa, no momento oportuno, vir a ser examinada. Tá? Reparem numa coisa, não adianta nada ela ser examinada na sentença, se depois ela não vier a ser examinada no acórdão. É preciso que a questão seja ventilada, não em algum momento do processo, é preciso que ela seja ventilada no acórdão recorrido. Tudo bem? Então, mesmo que ela tenha sido abordada aqui na sentença, é sempre bom, em eventual apelação ou contra razões de apelação, pedir ao tribunal que aprecie no acórdão de novo aquela questão, ou que se manifeste sobre aquela questão, para dar ensejo, oportunamente, à interposição do extraordinário ou do especial. Se eu não fizer isso, qual é o risco? O tribunal não vai abordar, e aí a matéria não terá sido pré-questionada. Tá? Só um detalhe interessante para vocês, tem uma súmula do STJ, que é a súmula 320, por aqui do canto. Súmula 320, STJ, que diz que não cabe recurso especial. É uma súmula do STJ, né? Então ela trata do recurso especial, mas vale também para o extraordinário, porque a situação é a mesma, dá para aplicar por analogia. Não cabe recurso especial
se a questão federal tiver sido abordada apenas no voto vencido. Não cabe recurso especial se a questão federal tiver sido abordada, até porque o voto vencido não é o acórdão. O voto vencido é só o voto vencido. É preciso, portanto, que a questão tenha sido pré-questionada, abordada, ventilada no voto que prevaleceu. Até porque, se foi só no voto vencido, não dá para dizer que houve afronta à lei federal, porque o voto vencido não prevalece. O que prevalece é o voto vencedor. Então, súmula 320. Até aqui, como é que estamos? Tudo bem? Então, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais com vocês. Qual é o grande drama, a grande dificuldade do advogado, do litigante, que queira interpor recurso extraordinário, recurso especial? A grande dificuldade é que pode acontecer que mesmo ele tendo suscitado a questão constitucional ou a questão federal ao longo do processo, ou no curso do processo, ela não venha a ser abordada e ventilada no acórdão. E como nós vimos, se ela não for ventilada no acórdão, o requisito do pré-questionamento não estará preenchido e o recurso não será cabível. Então, aqui, nós temos que enfrentar a seguinte questão. Vamos imaginar que foi proferido aqui o acórdão. E que este acórdão não ventilou a questão. Se não ventilou, a questão não está pré-questionada. Aqui vem uma pergunta fundamental. Senhores advogados, o que a gente faz se ao longo do processo a gente suscitou a questão, pediu que o tribunal examinasse, a questão federal ou a questão constitucional, e apesar dos nossos pleitos, o acórdão não enfrentou a questão, não abordou, não ventilou a questão, e a gente quer interpor recurso especial, recurso extraordinário. O que é que vocês me sugerem? Ir lá e brigar com os desembargadores? Não. Qual seria a solução? A solução é dada pela própria legislação e pela jurisprudência, será interpor embargos de declaração. Embargos de declaração. Existe uma súmula do STJ, 98, que vai dizer, de uma maneira um pouco confusa, mas literalmente vai dizer que são cabíveis embargos de declaração com fins ou com a finalidade de pré-questionar. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa meio óbvia para vocês. Só vai fazer sentido opor embargos de declaração, porque os embargos de declaração pressupõem que tenha havido uma omissão, obscuridade ou contradição. Para eu tentar me valer desses embargos de declaração com finalidade pré-questionadora, é preciso que antes, no processo, eu tenha o quê? Suscitado a questão. Porque se nem sequer tiver suscitado, eu não vou poder depois dizer que o acórdão foi omisso, ou obscuro, sei lá, ou contraditório. Tá? Então, de fato, cabem embargos de declaração pré-questionadores, mas para que eles caibam, é preciso que eu sustente que o acórdão é omisso. E para que eu sustente que o acórdão é omisso, é preciso que eu tenha trazido a questão para o processo. Qual questão? A que eu quero que futuramente venha a ser objeto do extraordinário ou do especial. Tudo bem até aqui? Eis o momento, talvez, de maior dificuldade a respeito desse assunto. Apresentados esses embargos de declaração, o órgão AQO vai examiná-los. Duas possibilidades. Pode ser que o órgão AQO acolha esses embargos de declaração, né, e, ao acolhê-los, aborde finalmente a questão constitucional ou a questão federal. Enfrente a questão.
Vocês sabem que aquilo que é decidido nos embargos de declaração passa a fazer parte integrante, eu disse isso numa das aulas anteriores, passa a fazer parte integrante da decisão embargada, com o que então a parte terá alcançado o pré-questionamento, a partir do que, desde que preenchidos os demais requisitos, ela poderá interpor o recurso aos tribunais superiores. Certo? Isso se os embargos de declaração tiverem sido acolhidos e a questão finalmente tiver sido apreciada e abordada. Tá? Essa hipótese não é muito interessante, porque aí está resolvido o problema. Eu sempre gosto das hipóteses ou das situações mais complicadas. Mais interessante para nós vai ser a seguinte questão: o que a gente faz se, a despeito de termos interposto embargos de declaração, pedindo que a omissão fosse suprida, o tribunal de origem não acolhe esses embargos e, portanto, não se pronuncia, continua sem se pronunciar sobre a questão federal ou constitucional. Quer dizer, o litigante fez a parte dele. Ao longo do processo, suscitou a questão. A questão não foi apreciada. Ele opôs embargos de declaração. Mas, a despeito de ter suscitado a questão, de ter oposto embargos de declaração, o tribunal de origem continua sem abordar a questão constitucional ou federal. O que fazemos, o que podemos fazer numa situação como essa, se a matéria, a despeito dos embargos de declaração, acabar não sendo pré-questionada no acordo, ventilada no acordo? Essa é a questão que nós temos que enfrentar. E agora eu peço, então, uma especial atenção de vocês, que é o ponto central aqui, talvez mais complexo. A essa questão que eu acabo de apresentar a vocês, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça dão respostas diferentes. Então, a dificuldade já começa aí. A solução dada pelo Supremo Tribunal Federal é diferente da solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça para o problema de, a despeito dos embargos de declaração terem sido interpostos, a questão continuar sem ser ventilada. Professor, uma dúvida. Se o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça dão soluções diferentes, não deve prevalecer a solução do Supremo Tribunal Federal, já que, digamos, ele está acima do Superior Tribunal de Justiça? Resposta: não, porque a solução do Supremo Tribunal Federal, naturalmente, prevalece para os recursos que são dirigidos a ele, Supremo Tribunal Federal. Ao passo que a solução dada pelo Superior Tribunal de Justiça prevalece, naturalmente, para os recursos que ele julga, isto é, os recursos especiais. Tá? Então, qual é a diferença entre... ou qual é a diferença para a solução do pré-questionamento dada pelo Supremo Tribunal Federal, válida, portanto, para o recurso extraordinário, e a solução dada pelo STJ, válida, portanto, para o recurso especial? Bom, ambos os tribunais editaram súmulas a respeito do assunto. E é justamente o que eu venho dizendo a vocês, essas súmulas têm conteúdos diferentes. O Supremo Tribunal Federal editou a famosa súmula 356, o Superior Tribunal de Justiça a súmula 211, cujas diferenças eu vou tentar esclarecer para vocês a partir de agora. A súmula 356, a súmula do Supremo, diz... Isso, depois vocês olham a súmula com calma, mas para mim só interessa assim, que vocês entendam o conteúdo. O ponto omisso, diz a súmula 356, o ponto omisso
sobre o qual não tenham sido opostos embargos de declaração, o ponto omisso, sobre o qual não tenham sido opostos embargos de declaração, não enseja o ajuizamento do recurso extraordinário. Súmula 356 do Supremo. Válida, portanto, para o recurso extraordinário. O ponto omisso sobre o qual não tenham sido opostos embargos de declaração, não enseja o recurso extraordinário. Desentortando essa súmula, ou lendo essa súmula, então, a contrário senso, essa súmula diz assim: então, o ponto omisso sobre o qual tenham sido opostos embargos de declaração, enseja recurso extraordinário. O que, então, a gente entende da seguinte maneira: não tem importância se o acórdão for omisso. Se, sobre aquele ponto omisso, houverem sido opostos embargos de declaração, passa a caber recurso extraordinário, ainda que o ponto continue omisso. O que importa é que a parte tenha, sobre aquele ponto, interpostos embargos de declaração. Não importa que esses embargos venham a ser acolhidos ou não, o que importa é a atitude do litigante. Então, ainda que o acórdão continue omisso, ainda que o ponto constitucional, a questão constitucional continue sem ser ventilada, vai caber recurso extraordinário, desde que tenham sido opostos embargos de declaração. Até aqui tudo bem? Professor, mas o acórdão não abordou a questão. O Supremo Tribunal diz, não tem importância, o que importa é que a parte, verificando a omissão, tenha sobre a questão oposto embargos de declaração. O que então faz com que a doutrina acabe concluindo que o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 356, admite o que a gente chama de pré-questionamento ficto. Por que ficto? Porque a questão não foi abordada no acordo e continuou não sendo abordada. Mas considera-se que houve pré-questionamento pela simples interposição dos embargos de declaração sobre aquele ponto. Então, alguns doutrinadores, alguns processualistas chamam a isso de pré-questionamento ficto, que é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Não sei se vocês concordam, então, o Supremo Tribunal Federal facilita, digamos, ou abre mais, enseja mais a interposição do recurso extraordinário, porque não se importa muito com o que o acórdão acabou decidindo, se importa mais com a atitude do litigante de ter ou não oposto os embargos de declaração. Até aqui. Tudo bem? Agora nós vamos ver qual é o comportamento do Superior Tribunal de Justiça. Já antecipo a vocês que é muito mais restritivo do que o do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver se eu consigo ser claro aqui, porque a questão... O STJ aplica a súmula 211, que diz o seguinte. Diz assim: não cabe recurso especial, se, a despeito da oposição dos embargos de declaração, a questão federal não tiver sido examinada, decidida. Não cabe recurso especial se, a despeito dos embargos de declaração, a questão federal não tiver sido pré-questionada, ventilada, abordada. Bom, eu acho que a simples leitura e a simples
apresentação para vocês da súmula 211 já mostra, então, que o Superior Tribunal de Justiça não admite o pré-questionamento ficto. Portanto, o STJ não se contenta em que a questão tenha sido embargada. Ele exige que o tribunal de origem, de fato, examine, aprecie a matéria. Então, aqui, a gente diz que tem que haver o pré-questionamento real. Pré-questionamento real, efetivo, concreto, sei lá, a palavra que vocês quiserem. Portanto, só haverá pré-questionamento e só caberá recurso especial sobre aquela questão federal se o tribunal, de fato, apreciar, mesmo que a questão tenha sido embargada. Perceberam a diferença entre as duas súmulas? Bom, quanto ao Supremo Tribunal Federal, então, a situação é mais fácil para o advogado. Basta que o advogado oponha embargos de declaração sobre o ponto omisso para que a matéria se considere pré-questionada. Agora vem a questão que nós temos que enfrentar aqui, que é a seguinte: o STJ, ao editar a súmula 211 e exigir o pré-questionamento real, parece ter dado um cheque-mate no litigante, que é o seguinte: o tribunal de origem não abordou a questão, foi omisso. A parte opôs embargos de declaração, o tribunal continuou omisso. O STJ diz, não cabe recurso especial. Vem a grande pergunta nesse momento, que é, então o que o litigante pode fazer se ele quiser ter alguma possibilidade de interpor recurso especial? É essa questão que nós temos que resolver. O que fazer, senhores advogados, nessa altura do campeonato, né, que já tentamos de tudo, já suscitamos a questão, o tribunal não examinou, foi omisso. Já interpusemos embargos de declaração, o tribunal continuou omisso. Vamos desistir do recurso especial, mas queremos tentar o STJ. A solução que tem sido dada, que tem sido alvitrada, é relativamente complexa e vai causar uma certa perplexidade. Então, olhem para cá, depois, se for o caso, eu até dito, ou falo, mas agora é muito importante que vocês prestem atenção. Foi proferido aqui o acórdão com um ponto omisso, ok? Omisso. Óbvio, né? Porque se o ponto não for omisso, não precisa interpor embargos de declaração, etc. Bom, ponto omisso. Eu, então, interpus aqui embargos de declaração a respeito do ponto omisso, pedindo que o tribunal finalmente se pronuncie. Para que vocês entendam, todos vocês concordam que os embargos de declaração são um recurso que tem previsão legal. Estou falando alguma novidade? Ele está previsto no artigo 535 do CPC, que diz que cabe embargos de declaração quando houver omissão, contradição ou obscuridade. Então, se há um ponto omisso, eu vou entrar com embargos de declaração com fundamento legal no artigo 535, dizendo que houve uma omissão, porque a questão foi suscitada lá atrás, houve uma omissão, e pedindo que o tribunal, nos embargos de declaração, supra essa omissão. Tá certo? Se o tribunal, nos embargos de declaração, continuar mantendo o ponto omisso, o que fazer? Qual é a solução? A solução que tem sido dada é assim: eu posso interpor, por enquanto, recurso especial? Não sobre o ponto omisso, porque o ponto omisso não foi pré-questionado, não foi abordado, e a súmula 211 diz não cabe recurso especial sobre o ponto omisso, mesmo que tenham sido opostos embargos de declaração. Então, eu não vou poder ainda interpor o recurso especial sobre a questão federal que eu suscitei, porque o tribunal não se pronunciou sobre ela. Professor, então você vai interpor recurso especial sobre o quê? Eu vou poder interpor recurso especial dizendo que o acórdão recorrido afrontou o artigo 535 do Código de Processo Civil, que é o artigo que trata dos embargos de declaração. Então, o recurso especial, por enquanto, é por afronta, violação, desrespeito ao artigo 535. Eu vou dizer, olha,
o artigo 535 manda que haja pronunciamento sobre ponto omisso. Eu entrei com embargos de declaração e o tribunal de origem, mesmo assim, não abordou a questão, manteve o ponto omisso. Portanto, desrespeitou, houve afronta, por enquanto, ao artigo 535 do Código de Processo Civil. Ou seja, eu chego ao STJ por uma via indireta, primeiro. Não por afronta da questão federal, mas por afronta aos embargos de declaração, ao artigo dos embargos de declaração. E aí vai para o STJ, o recurso especial. E o STJ vai examinar, por enquanto, não a questão federal originária, porque essa não foi para questionar, mas vai examinar se o tribunal de origem tinha ou não que se pronunciar sobre a questão omissa. Estão acompanhando meu raciocínio? E se o STJ, olha que loucura, se o STJ entender que o tribunal de origem tinha que ter se pronunciado, em respeito ao artigo 535, tinha que ter suprido a omissão, então agora o STJ devolve ao tribunal de origem, para que o tribunal de origem supra a omissão e aborde a questão. E aí, agora o tribunal de origem não tem opção, é ordem do STJ, agora ele vai então, finalmente, proferir uma decisão abordando a questão. Ou seja, o STJ, não sei se vocês estão entendendo, anula a decisão anterior proferida nos embargos de declaração, porque foram opostos os embargos de declaração, os embargos de declaração não foram acolhidos, certo? O ponto continuou omisso. A gente interpôs recurso especial por violação ao 535. Se o STJ acolher, ele manda voltar para que os embargos de declaração agora sejam recebidos e examinados. E no julgamento desses embargos de declaração, agora vai haver o pré-questionamento. Agora o tribunal não tem como escapar, ele vai examinar a questão federal. Cabendo, então, um novo recurso especial. Um novo recurso especial, desta segunda vez, desta feita, tendo por objeto, agora sim, a questão federal originariamente discutida, originariamente suscitada. Professor, que loucura! Pois é, meus amigos, essa é a consequência da súmula 208. Vocês estão vendo que é um sistema que dá até para entender, é um sistema que trava, né? É um sistema que reduz a possibilidade de interposição do recurso especial, exigindo o pré-questionamento. Que a gente não pode, né, apesar das dificuldades, a gente não pode considerar absurdo, na medida em que, para caber o recurso especial, é preciso que a decisão anterior afronte a lei federal. Como dizer que ela afronta, se ela não examina a questão? Agora, o Supremo facilita. O Supremo diz, bom, basta embargar de declaração que a questão está pré-questionada. O STJ diz, não basta opor embargos de declaração. Se eles não forem acolhidos, precisa primeiro interpor recurso especial por violação ao 535, para que o STJ mande o tribunal de origem se pronunciar sobre a questão, e só então é que caberá um novo recurso especial. Se vocês entenderam isso, é o que tem de mais complicado aí a respeito do recurso especial, recurso extraordinário. Então vejam que o STF e o STJ dão soluções díspares, né, soluções diferentes. O primeiro exigindo, se contentando com pré-questionamento ficto, e o segundo exigindo um pré-questionamento real, concreto, efetivo, e assim por diante, por decorrência das aplicações das súmulas 356 e 211. Tudo bem? Só para concluir, gente, pode ser que vocês encontrem por aí livros, etc., estabelecendo uma diferença que não se confunde com essa, de ficto e real, entre pré-questionamento
implícito e explícito. Essa é uma outra diferença, menos importante, pré-questionamento explícito de pré-questionamento implícito. Que essa é menos importante. Se consideraria pré-questionamento explícito aquele que exigiria que o acórdão aludisse expressamente ao dispositivo constitucional ou ao dispositivo legal. Repito, o pré-questionamento explícito seria aquele que exige a alusão expressa a dispositivo constitucional ou legal. Então, seria, para que houvesse pré-questionamento explícito, seria preciso que o acórdão dissesse assim: tal artigo da Constituição, o artigo 76 da Constituição não pode ser interpretado dessa maneira, ou o artigo 530 do Código de Processo Civil não é constitucional, enfim. Ao passo que o implícito é aquele que não menciona o número do artigo. Mas pelo seu teor, ele afronta a Constituição ou afronta a lei. Sem mencionar o número do artigo. A diferença entre o explícito e o implícito está que o explícito exigiria a menção expressa do número, do dispositivo legal. E o implícito não. Essa diferença hoje é menos importante porque ambos os tribunais, tanto o STF quanto o STJ, se inclinam hoje em dia no sentido de que não é preciso que haja um pré-questionamento explícito. Basta que haja o implícito. Você não precisa mencionar especificamente qual artigo da Constituição, qual... Vocês sabem que o nosso sistema processual não é muito preocupado com a alusão ao número de artigo, ao número do dispositivo. O que importa é o conteúdo, né, da lei, o que... Agora, por favor, hein, gente, não confundam a distinção entre pré-questionamento ficto e real. Essa distinção existe, e o Supremo se contenta com o ficto e o STJ com o real, com essa diferença entre explícito e implícito, que tem a ver mais com o número do artigo, e que hoje ambos os tribunais se inclinam no sentido de admitir o pré-questionamento implícito. Tudo bem? Ótimo. Bom, com isso, então, a gente tem aí um panorama geral dos requisitos de admissibilidade comuns ao recurso especial ou recurso extraordinário. Paro por aqui a respeito desses requisitos de admissibilidade, mas já antecipo a vocês o seguinte. Mais para frente nós vamos ver, eu já falei no começo da aula, que podem existir alguns requisitos de admissibilidade exclusivamente do recurso extraordinário, ou eventualmente do recurso especial, como é o caso da repercussão geral. Mas isso a gente deixa para estudar um pouco mais para frente. Por hora, o que eu preciso que vocês se lembrem? Que, para que caiba recurso especial ou extraordinário, além do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade comuns, é preciso ainda o preenchimento desses 4 requisitos de admissibilidade específicos que eu acabei de enumerar a vocês. Tudo bem? Dando prosseguimento, vamos para uma parte mais fácil, depois a gente volta para uma mais difícil. Vamos fazendo alternadamente. Parte mais fácil agora é a parte de interposição desses recursos. Agora, interposição. Bom, aqui é fácil. Rapidamente. Interposição. Vocês sabem que tanto o recurso especial quanto o recurso extraordinário são interpostos no prazo de 15 dias perante o órgão aquo. Aquo. E caso o interessado
queira interpor os dois recursos, o especial e o extraordinário, o que é perfeitamente possível, na medida em que é possível sustentar que a decisão de origem afronta tanto a Constituição quanto a lei federal, se a parte quiser interpor os dois, cada um com um fundamento, é preciso que ela o faça simultaneamente. Simultaneamente. O que significa que, se ela interpuser só um desses recursos, haverá em relação ao outro um fenômeno velho conhecido nosso, que é a preclusão consumativa, que é aquela que ocorre quando existem atos de interposição concomitante, a gente interpõe um e não interpõe outro. Então, aqui tem que ser simultâneo. Caso, claro, a parte queira interpor os dois. Né? Eles não são de interposição sucessiva, primeiro o especial, depois o extraordinário. O primeiro, os dois são de interposição simultânea. Interpostos, professor, você falou no órgão aquó, perante quem? Presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, conforme os estatutos. Tá? Enfim, perante um órgão de direção do tribunal de origem, né? O presidente, o vice-presidente, presidente de sessão, enfim, depende do tribunal. Importante aqui. Interpostos os recursos, ou interposto o recurso, antes de ser feito o juízo de admissibilidade pelo presidente ou vice-presidente, ele intimará o adversário para as contrarrazões. Vejam que nesse ponto a interposição difere um pouco da apelação, porque na apelação a pessoa interpõe, o juiz primeiro recebe ou não recebe, e só depois intima para as contrarrazões. Aqui não. Antes do juízo de admissibilidade, do presidente, vice-presidente, ele já intima para as contrarrazões. E, em seguida, os autos vêm ao presidente ou vice-presidente para proferir o seu juízo de admissibilidade. Portanto, quando ele profere esse juízo de admissibilidade, ele já tem as razões e as contrarrazões. Bom, se o juízo de admissibilidade for positivo, o recurso segue, observando que primeiro segue para o STJ, claro, se houver os dois recursos, né? Perdão. Se houver os dois recursos, primeiro segue para o STJ, para depois, oportunamente, ser remetido para o Supremo. Então, a regra, primeiro se examina o recurso especial e depois o recurso extraordinário. Tá. Existe até a possibilidade, vou falar isso muito rápido porque não tem muito interesse. Primeiro, o Tribunal de Origem sempre manda para o STJ. Pode ser que chegando no STJ, o relator lá no STJ, entenda que a questão constitucional é prejudicial da questão legal. Pode acontecer, existe essa previsão. De que primeiro seja necessário examinar a questão, ela mantém relação de prejudicialidade. Ela precisa ser apreciada primeiro. Se for isso, o STJ suspende o julgamento do recurso especial e manda para o Supremo. Passa na frente, portanto, a questão constitucional. O STJ tem essa possibilidade, como eu disse, se a questão constitucional for prejudicial, de mandar para o STF para que primeiro a questão constitucional seja examinada. Tá? Mas a regra, afora essa hipótese, a regra é que primeiro é STJ, depois STF. Ótimo. Para concluir, se o juízo de admissibilidade for negativo, aqui eu nem me detenho muito, tem que ser uma decisão fundamentada, naturalmente, como toda decisão judicial, né, o juízo de admissibilidade tem que ser fundamentado.
havendo indeferimento, contra essa decisão cabe o quê mesmo? Estudamos recentissimamente. Que recurso que cabe contra a decisão denegatória do recurso extraordinário ou especial? Recurso de agravo, que eu chamei de agravo nos autos, vamos dizer, porque é um agravo, não é mais o agravo de instrumento, não é interposto direto no STJ ou no STF, ele é interposto no órgão de origem também, no prazo de 10 dias, vocês até têm aí no caderno, e ele é entranhado aos autos, e depois oportunamente remetido ao STJ, ao STF, né, dependendo do recurso, com a observação final de que, a respeito deste agravo, do agravo, não existe juízo de admissibilidade no órgão ACOA. O juízo de admissibilidade é do recurso especial e extraordinário, não do agravo contra a decisão denegatória. Ótimo. Só para concluir. Se subir o recurso especial, o recurso extraordinário, lá no STJ ou no STF, esses recursos vão ter um relator que tem qual poder mesmo, gente? Lembram de um artigo famoso que eu venho mencionando com alguma frequência aqui, que dá ao relator um poder muito grande hoje em dia? O artigo 557, 557, dá ao relator, mesmo naqueles recursos que devam ser decididos pelo colegiado, dá ao relator o poder de, quando o recurso for manifestamente inadmissível, improcedente, contrário à súmula, etc., ou quando ele for manifestamente pertinente, o relator pode unilateralmente já julgá-lo. Isso vale também para o extraordinário e para o especial. Só que, como o destinatário natural desse recurso é o órgão colegiado, já sabemos também que, se houver uma decisão unilateral do relator que acolha ou desacolha esse recurso, cabe o quê? Aquele agravinho, em 5 dias, para o colegiado. O agravinho de 5 dias. Maravilha. Tudo bem? Isso é o processamento do recurso especial acusório, que eu acho que aqui eu não vou me deter, porque eu acho que aqui não tem dificuldade nenhuma. Tudo bem? Avançando um pouco mais, porém, existe um recurso especial e um recurso extraordinário que tem um procedimento diferente. Existe um recurso especial, um recurso extraordinário, e agora a coisa começa a complicar. Que é o seguinte. Vou começar levantando uma pergunta para vocês. Em todos os exemplos que eu dei até este momento, muita atenção. Havia um processo no qual o juiz proferiu uma sentença, houve recurso de apelação. No julgamento desta apelação foi proferido um acórdão que a gente entende que violou a Constituição ou violou a lei federal e, portanto, a gente interpôs recurso extraordinário ou recurso especial contra um acórdão proferido no julgamento de apelação. Tudo bem? Agora, vamos imaginar a seguinte hipótese, a seguinte situação. Vamos imaginar que um determinado processo ocorreu e lá pelas tantas o juiz deu, não uma sentença ainda, mas o juiz proferiu uma decisão interlocutória a respeito de uma questão qualquer, dizendo que o CPC não permite, o artigo tal do CPC não permite arrolar mais do que 10 testemunhos, sei lá. Então o juiz deu aquela decisão interlocutória. Vocês sabem que contra a decisão interlocutória cabe agravo. Tá? Agora, muito importante, em regra, hoje em dia, no Brasil, o agravo é
retido. Se de fato o agravo, no caso concreto, for retido, nós não vamos ter nenhuma dificuldade, porque esse agravo retido só vai ser apreciado quando? Quando subir para o julgamento da apelação. E, aliás, esse agravo retido vai ser examinado no mesmo acórdão que examinar a apelação. E se houver afronta à Constituição ou à lei federal, caberá recurso especial extraordinário normalmente. Agora, mais interessante para mim é a seguinte questão. Vamos imaginar que, em vez de agravo retido, caiba, seja uma hipótese em que caiba agravo de instrumento. É uma decisão urgente, lá uma questão que pode trazer prejuízo para as partes, uma liminar, sei lá. O litigante prejudicado interpõe agravo de instrumento. Bom, o agravo de instrumento é para julgamento imediato. O que significa dizer que o tribunal, o órgão adquem, lá, o Tribunal de Justiça, o TRF, sei lá, vai proferir um acórdão examinando o agravo de instrumento. E ao examinar, ao proferir esse acórdão, evidentemente que o tribunal pode proferir alguma decisão que afronte a Constituição ou afronte a lei federal. Vocês concordam? Quer dizer, não é só no acórdão em apelação que pode haver afronta à Constituição ou afronta à lei. Pode haver afronta à lei ou à Constituição num acórdão que reexamine decisão interlocutória. Então, eis a primeira dúvida que nós temos que enfrentar. Cabem recursos extraordinários, lato sensu, contra acórdão relacionado à decisão interlocutória? Portanto, contra agravo proferido no julgamento de... contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento? Repito. São muitas palavras. Né? Cabe recurso extraordinário ou especial contra acórdão proferido não no julgamento de apelação, que esse com certeza cabe, mas no julgamento de agravo de instrumento. Então o tribunal deu um acórdão, não agravo. E a gente entende que esse acórdão afronta a Constituição ou afronta a lei. Preenche lá os requisitos todos que nós estudamos até agora. É cabível a interposição de recurso especial, recurso extraordinário contra este acórdão? Sim ou não? Indiscutivelmente, sim. Hoje existe súmula do STJ, que se aplica também ao Supremo, porque a situação é análoga. Súmula 86, que vai dizer com todas as letras. Cabe recurso especial, e a regra vale para o extraordinário também, cabe contra acórdão proferido no julgamento de decisão interlocutória, ou no julgamento de agravo de instrumento, se vocês preferirem. Eu digo em agravo de instrumento, né, gente, repetindo, porque o agravo retido é julgado no mesmo acórdão da apelação, então aí não teria dúvida. Mas cabe também no julgamento de agravo de instrumento. É sobre isso que nós vamos falar, só vai dar tempo de começar o assunto, então para ficar pronto para a próxima aula. Primeiro, esse recurso extraordinário ou recurso especial contra ou que tenha por objeto decisão interlocutória, exige os mesmos requisitos de admissibilidade, tem os mesmos requisitos de admissibilidade, né, dos recursos extraordinários normais. Quer dizer, todos esses requisitos de admissibilidade que nós já examinamos até agora, gerais e específicos, aplicam-se também ao agravo, né, ao acórdão proferido no agravo. Portanto, pré-questionamento, esgotamento das vias, ordinário, os mesmos requisitos. Prazo de 15 dias, preparo, tudo igualzinho. Professor, então por que você puxou esse assunto? Para dizer a vocês que, embora ele tenha os mesmos requisitos de admissibilidade, este recurso extraordinário
ou especial, que tem por objeto uma decisão interlocutória, não uma sentença, tem um procedimento diferente. Não requisitos de admissibilidade, mas um procedimento diferente. Diferente em quê? E agora eu só vou anunciar, então, não vai dar tempo da gente entrar no assunto, anunciar para vocês assim, o que esse procedimento tem de diferente é que, se for interposto recurso especial ou extraordinário contra decisão interlocutória, ele não deve ser remetido, o especial e o extraordinário, não devem ser remetidos de imediato aos tribunais superiores, mas eles deverão ficar, o recurso especial e extraordinário, deverão ficar retidos nos autos. Retidos nos autos. Então, cuidado aqui. Até este momento, o único exemplo de recurso retido que eu tinha dado a vocês era um recurso no âmbito dos ordinários, que era o recurso de agravo. Nós vimos que o agravo pode ficar retido, né? Aliás, normalmente é. Agora eu estou dizendo a vocês que existe no nosso ordenamento jurídico outros recursos de processamento retido, que são o recurso extraordinário e recurso especial. Quando que eles ficarão retidos? Quando versarem sobre decisão interlocutória e não sobre sentença. Ou, dizendo de uma maneira mais técnica, quando eles forem interpostos contra acórdão, proferido não no julgamento de apelação, mas no julgamento de agravo de instrumento. Isto é, gente, eles ficam retidos quando o processo ainda está correndo em primeiro grau, porque é decisão interlocutória. Vou ter que deixar para a próxima aula, então, examinar com vocês como é que funciona o recurso especial e o recurso extraordinário retidos. Tá, esse vai ser o objeto da nossa próxima aula, não dá para continuar agora. Então, na próxima aula, a gente examina o regime de retenção dos recursos extraordinários e especial. Até lá.